Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Júnior Corradini, sou fundador da comunidade Missão Pentecoste e atual coordenador do Ministério de Pregação do Estado de São Paulo, um dos maiores estados do nosso Brasil em população, em gente, pessoas. E é uma graça estar hoje com o povo do Amapá, tendo a graça de partilhar com vocês a apostila 2 do Ministério de Pregação. Amém? Então, com essa graça de Deus, nós vamos dar início ao capítulo 2 da apostila 1 do Ministério de Pregação. Amém? O Ministério de Pregação na Renovação Carismática Católica. O ministério é um dom de Deus, é um carisma colocado a serviço dos outros, como tal, precisa ser assumido com responsabilidade e atender às exigências permanentes das pessoas e do organismo que a serve. Em que caso, a renovação carismática católica, bem como concorrer para os objetivos desse mesmo organismo que o legitimou. A missão do Ministério de Pregação. A missão do Ministério de Pregação é a formação de pregadores para os grupos de oração da Renovação Carismática Católica, conduzindo-os à unidade de fé, ao conhecimento de Jesus Cristo, a partir da vivência do batismo no Espírito Santo, buscando a santidade, reavivando as consciências de sua identidade e capacitando-os para eficaz exercício do ministério de pregação. Primeira coisa que nós devemos entender, o ministério de pregação da renovação carismática, ele exige, em primeira instância, para a pregação do grupo de oração. Então, o grupo de oração tem que incentivar as pessoas que têm esse dom, dado pelo Senhor, a formação, até para ele saber aquilo que ele prega e ele ter autoridade naquilo que ele está pregando. Eu conheço um monte de gente que prega, que é pregador da renovação carismática, que quando você pergunta a ele quando começou a renovação, ele não sabe falar. Ele não sabe nem o que é o movimento. Então isso é muito sério e é a formação que vai nos dando essa identidade de entendermos o nosso ministério. Você é chamado por Deus, o chamado é divino. A inspiração toda é divina, mas a formação ela faz parte para modelar e dar rumo certo àquilo que é de Deus. Amém? É como se fosse uma avenida, a formação são as margens, as placas, a identificação. Amém? Então, continuando. Reconhecer e acolher o dom das pessoas para o exercício do ministério também se caracteriza como parte da missão do pregador. Quando uma pessoa tem um amor entranhado pela palavra, ela tem o desejo de ler, de conhecer a palavra. Quando a pessoa vê o anúncio da palavra como algo sagrado e entende que deve atuar na ordenação desse mundo de acordo com a palavra de Deus, e quando está disposta a estudar a Bíblia e se deixar formar, pode-se dizer que essa pessoa tem o chamado ao ministério de pregação e deve, portanto, ser acolhida e ser formada. Então, primeira coisa que vocês têm que perceber na diocese, nos grupos de oração, nos encontros carismáticos de vocês, se aquela pessoa ela não tem zelo nenhum com a Bíblia, ela não gosta de saber nada sobre o movimento, ela quer ser uma pessoa que prega, mas de carreira solo, isso é preocupante. Primeira característica, a pessoa tem que amar o movimento, tem que ter desejo de ler a palavra, de querer aprender. Quando você vê aquela pessoa que está começando um ministério e ela fala, não, eu quero aprender mais, manda mais conteúdo para mim, isso é um sinal visível que essa pessoa tem um dom ao ministério de pregação. Amém? Item 2, o exercício do ministério de pregação. O exercício, a ação do ministério de pregação acontece pela prática de 3 ações:
fundamentalmente pela oração pessoal, pela leitura diária da Sagrada Escritura, pela formação e pela missão. Então, esses itens, pela oração pessoal, quem quer ser um pregador da palavra de Deus tem que ter vida de oração, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter vida oracional, tem que ter conteúdo, tem que extrair do coração de Deus pela oração as inspirações. Ter leitura diária com a Sagrada Escritura. O pregador ele deve ter uma intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus e o pregador devem se tornar uma só pessoa, porque a palavra é Cristo, e Cristo é a palavra que se fez carne, e habitou e habita no lábio de cada pregador que anuncia Jesus nos grupos de oração. Amém? Pela formação e pela missão. A formação é o que nós estamos fazendo aqui, realizando, vocês estão realizando esse encontro, e pela missão. Amém? A oração e leitura da Bíblia. O profeta Isaías diz: cada manhã ele desperta os meus ouvidos, deu-me língua de discípulos para que eu saiba confortar pela palavra o abatido. A oração pessoal é necessária, porque precisamos da luz do Espírito Santo sobre a nossa vida, orientando-nos, conduzindo-nos à verdade e à justiça, condições necessárias para quem prega a palavra de Deus. Outro sim, é necessário conhecer a palavra, porque é pela força da palavra que o Senhor vai poder nos usar como instrumentos do seu amor aos corações atribulados. Que aqueles que caminham no escuro, privado de luz, confiem no Senhor e contêm com o seu Deus, diz a palavra do profeta Isaías. Então, o pregador ele deve ter uma vida oracional, ele deve fazer a Lexio Divina, ele deve ter muita intimidade com o Senhor na palavra, porque a palavra deve motivar o pregador à oração. Gente, é a palavra que vai nos norteando, que vai nos dando novo sentido, que vai direcionando a nossa vida, que vai nos ensinando aquilo que é certo. A formação de pregadores para os grupos de oração constitui-se na missão do ministério de pregação. Precisamos, portanto, estar permanentemente comprometidos em formar novos pregadores e capacitar aqueles que já pregam. Então, nossa missão é formar novos e capacitar aqueles que já pregam. Essa formação é permanente, dando-se de modo contínuo, sempre seguindo as orientações que vêm da Renovação Carismática Católica por meio da Comissão Nacional de Formação. Formação básica, todos nós sabemos aqui que todo pregador deve passar pelo processo básico, a formação básica. A formação do Ministério de Pregação segue a orientação da Comissão de Formação que se aplica a todos os ministérios. Isto é, antes de iniciar a formação específica de cada ministério, deve-se passar pelo modo querigma, experiência de oração, seminário de vida no Espírito e aprofundamento de dons, e pelo modo básico da Escola Permanente de Formação da RCC. Amém? Bom, até aí vocês já sabem de cor salteado, né? Formação específica do Ministério de Pregação. Sugere-se iniciar após a formação básica, se tiver alguém que está pregando em um grupo de oração e não tiver passado pelo modo querigma e básico de formação, essa pessoa pode continuar pregando, mas precisará passar por essa formação básica, que é um pré-requisito para a formação específica. Então, vamos supor que tem alguém que já tá atuando no ministério, prega bem, tem dado bons frutos. Você não vai censurar a pessoa, você vai fazer ao contrário. Você vai pegar essa pessoa, você vai incentivar ela na sua cidade, na sua diocese, a fazer o módulo básico, que isso não pode passar batido. É igual, vou dar um exemplo, casamento, sacramento do matrimônio na Igreja Católica. Qual é o requisito para você casar na Igreja Católica? Você ser casado no civil. Então você não pode pular. Aconteceu vários casos, pessoas que não são casadas no civil, casar no religioso. Aí o padre depois fala, agora é necessário
se casar no civil. Só para você entender um exemplo, tá bom? Justificativa. Certifique-se de que os pregadores do grupo de oração sejam pessoas que conhecem bem a identidade e dinâmica da renovação carismática católica. Além disso, esse tempo de formação básica contribui para o amadurecimento da fé e da unidade na missão. Componentes de formação específica do Ministério de Pregação. Apostila 1 do Ministério e apostila 2 do Ministério de Pregação. Amém? Missão. Quanto à missão, devemos estar abertos para ir aonde Deus nos quer, seguindo o exemplo de Jesus. Vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. É essencial sempre receber o envio de quem nos constitui, do nosso grupo, do nosso coordenador, da nossa coordenadora de grupo, ou diocesano, ou estadual ou nacional. Qualquer que for a esfera da nossa atuação, o pregador não envia a si mesmo. Então tem que ficar claro que quem nos envia são as pessoas constituídas para pastorear o nosso ministério. Amém? O ministério como serviço. No exercício de um ministério, a dimensão do serviço é muito importante. Fomos escolhidos para servir, para sermos operários de Cristo. A escolha que se dá não por nossos méritos, ninguém foi chamado por mérito particular. Eu mereço ser um pregador. Não, é Deus quem nos escolhe. Mas pela misericórdia de Deus, o lema do Papa Francisco, miserando artique elegendo, ou com misericórdia elegeu e escolheu, para esclarecer esse sentido que Deus escolhe tendo misericórdia. Quando Deus nos escolheu para o ministério de pregação, ele teve que ter muita misericórdia. Você concorda comigo ou não? Não somos escolhidos por nossos méritos, mas Deus escolhe porque sabe o que poderemos fazer, nos deixar moldar e conduzir por Ele. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, um pescador inculto, que não media as palavras, era intemperante e se tornou uma rocha, uma coluna da fé, o primeiro Papa da Igreja. Amém? Então você vê que Deus pega a gente para dar uma esmerilhada. Você está ouvindo um esmerilho de fundo aqui na construção? É isso que Deus faz com o nosso ministério. Ele pega a gente, dá uma esmerilhada. Ele dá uma capacitada aí para que a pregação funcione. Amém? Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha-se à disposição dos outros. O dom que recebeu a palavra para anunciar a mensagem de Deus, um ministério, para exercê-lo como uma força divina, a fim de que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Glória a Deus. A Ele seja dado glória, poder, por toda a eternidade. 1 Pedro 4, 10, 11. Essas palavras orientam o exercício de qualquer serviço do Ministério da Renovação. Os dons que recebemos, o serviço que exercemos, são para servir o outro. Ninguém recebe dom de Deus para servir a si mesmo, é para servir o outro. O dom não serve para mim, dom carismático é para o outro. Carisma é serviço. Amém? Então, o dom que você recebeu é para ser exercido no seu grupo de oração, com o envio devido, com o chamado devido. Ninguém pode se oferecer para pregar. Todos nós já cometemos esse erro lá atrás, infelizmente, mas hoje nós vamos amadurecendo, a formação vai nos moldando, a nossa experiência com o Espírito Santo vai nos deixando mais esmerilhado, passado na máquina. Deus vai nos moldando, nos modelando, nos corrigindo, vai nos poldando, vai nos cortando muitas vezes, para que a graça aconteça na nossa vida. Amém? O ministério de pregação é um serviço ao grupo de oração. Quando a renovação carismática católica teve início no ano de 1967, logo após o final da semana de Duquesne, os estudantes que tinham participado do retiro tinham sido batizados do Espírito Santo.
Sentiam a necessidade de se reunir para partilhar a palavra, louvar a Deus, partilhando o testemunho e deixar espaço para o Espírito Santo agir no meio deles. Assim nasceram os grupos de oração, os quais esse cerne no coração da identidade da renovação. No início não havia organização nenhuma, somente os grupos de oração que se reuniam e disseminavam, de universidade em universidade, de paróquia em paróquia, de cidade em cidade, de país em país, e assim eles alcançaram o mundo. Tudo o que fazemos, seja em termos de organização ou formação, é para garantir que nossos grupos de orações continuem fiéis às suas origens, para que a formação chegue aos grupos de oração e nossa identidade não se perca, porque isso é muito grave. Quando a pessoa, quando o pregador, ele não faz formação, ele não está junto com o movimento, ele faz carreira solo, ele acaba pregando não aquilo que vem da igreja, não aquilo que vem do movimento, ele acaba pregando aquilo que ele acha. E muitas vezes o que ele acha está na permissão de Deus e não na vontade de Deus. Então nós temos que estarmos enraizados na vontade de Deus, ser submissos à vontade de Deus, ser submissos ao que Deus pede para cada um de nós nesse tempo dentro do ministério de pregação, a qual nós exercemos. Amém? Ministerialidade orgânica e complementariedade. Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. Da comunhão dos cristãos com Cristo brota a comunhão dos cristãos entre todos. Todos são ramos da única videira, que é Cristo. Para o Senhor Jesus, esta comunhão fraterna é o maravilhoso reflexo e misteriosa participação da vida íntima do amor do Pai no Filho e no Espírito Santo. Jesus reza por esta comunhão, quer que todos nós sejamos um. O pregador, ele deve promover sempre a unidade entre as pessoas que caminham dentro da igreja. Amém? Então, vamos dar continuidade. Formar pregadores para grupo de oração, ministrar os seminários de vida no Espírito e as experiências de oração, acolher e auxiliar na formação sempre que solicitados pelas respectivas instâncias de coordenação de grupo de oração, o presidente do conselho estadual ou diocesano, fazer unidade com todas as instâncias de coordenação, entendendo sempre que esse ministério é uma instância de serviço, o ofício de pregar e de formar outros pregadores. Planejar a agenda de formação do Ministério de Pregação e submetê-la à instância de coordenação em sua área de atuação, isto é, ao coordenador do grupo de oração, ao coordenador diocesano, ao coordenador estadual, conforme for o caso. Certifique-se de que a agenda de formações do Ministério seja disponibilizada aos coordenadores de grupo de oração. Formou uma agenda, tem que estar redonda, disponibilizada para todos do Ministério de Pregação, para aqueles que são de grupo de oração. Amém? Então, esses são os requisitos básicos para o exercício do Ministério de Pregação. Amém? O pilar do Ministério de Pregação. O pilar do Ministério de Pregação é a relação intrínseca que existe entre a palavra e o Espírito Santo. Reinaldo Bezerra, em sua pregação no workshop do Ministério de Pregação em 2016, o documento conciliar Dei Verbum do Concílio Vaticano II afirma: o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na igreja, pela igreja, no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz que a palavra de Cristo nele habite em toda a sua riqueza. E o decreto Adigentes diz: o Espírito Santo, que chama todos os homens a Cristo pelas sementes do Verbo e pela pregação do Evangelho. É pela pregação que as pessoas são chamadas por Deus ao nosso grupo de oração. É pela pregação da palavra que as pessoas se convertem. É pela pregação no Espírito que você atinge o coração das pessoas com a sua pregação. Amém?
O livro Como Pregar, do padre Diego Jamarillo, diz a mesma coisa e afirma: o fundamento de nossa palavra e nossa pregação está na força do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. E fazendo referência às palavras de Paulo VI no Evangelho Anunciante, número 75. Amém? O Espírito que impele Pedro, Paulo, os 12 a falarem, inspira-se as palavras que eles devem proferir e desce também sobre todos que ouvirem a sua palavra. O Espírito que usou Pedro, o Espírito que usou Paulo, o Espírito que usou Silas, desce sobre todos aqueles que ouvem a palavra para anunciar a palavra. Primeiro eu preciso ouvir a palavra, escutar a palavra, para depois falar a palavra. A palavra deve entrar pelo meu ouvido e depois ela deve sair pela minha boca, depois de eu ter feito uma experiência, ruminado ela dentro de mim, numa experiência particular com o Alexo Divino. Amém? Ele é aquele que hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores, que se deixa possuir e conduzir por ele, e põe na sua boca as palavras que ele sozinho não poderia encontrar. Ao mesmo tempo que predispõe a alma daqueles que escutam a fim de tornar aberta, colhedora para a boa nova e para o reino anunciado. Louvado seja Deus. As técnicas de evangelização são boas, obviamente, mas ainda mais aperfeiçoada não poderiam substituir a ação discreta do Espírito Santo. A preparação mais apurada do evangelizador nada faz sem ele. De igual modo, a dialética, mas convincente, sem ele, permanece impotente em relação ao espírito dos homens. E ainda, os mais elaboradores esquemas com base sociológica, psicológica, sem o Espírito Santo, vai dar em nada. É isso que está dizendo, que sim, você pode ter uma eloquência, você pode usar uma boa psicologia, você pode usar uma boa eloquência, um bom dialeto, mas sem a presença do Espírito Santo, não vai atingir o coração do homem. Amém? Tudo isso para afirmar que a base, a sustentação do nosso ministério é a palavra de Deus. A Bíblia, que é a ação do Espírito Santo, que torna a palavra viva para nós e para quem a escuta, ao mesmo tempo em que nos concede a graça de comprometermos com a mensagem que pregamos. A técnica é boa e ajuda a tornar a nossa pregação mais eficaz, mas nada substitui o conhecimento da palavra. Você pode falar bem, eloquência, você pode convencer com a sua fala, mas só vai converter com a intimidade à palavra e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, a sua pregação não vai fluir. Pregador, o combustível do pregador para a pregação é o Espírito Santo. Amém? O combustível para o pregador é o Espírito Santo. O combustível para a pregação é o Espírito Santo. Se você prega com seu carro na reserva, você corre o risco de ficar parado na metade do caminho. E pregador não fica com a pregação parado na metade do caminho. A pregação deve andar sempre com o tanque cheio. O tanque cheio é a leitura da Sagrada Escritura, se alimentar dela, e o poder e a ação do Espírito Santo, que vem como um aditivo, como uma força, como um dínamos, explodindo tudo para que a pregação possa chegar ao alvo, o coração das pessoas. Amém? Orientações sobre pregação no grupo de oração. São muitas as solicitações de esclarecimento quanto à pregação no grupo de oração. As orientações são os seguintes: tema da pregação. É importante, o núcleo do grupo de oração é responsável pelo discernimento do tema. Às vezes as pessoas falam, o tema é livre, prega o que você quiser. Não é assim, tem que rezar, tem que discernir, tem que tirar tema, rema, tem que entender. Olha, o tema é esse, a palavra é essa. O rema que Deus tocou aqui é a volta, o filho pródigo volta para sua casa.
ou senão, ele sentiu a falta de seu pai. Sentir falta. Esse é o rema, foi o que Deus nos mostrava. Foi isso que Deus assim nos inspirava. Amém? O núcleo do grupo de oração é responsável pelo discernimento do tema da pregação, devendo também discernir a palavra pregada, visando atingir os objetivos inspirados pelo Espírito Santo. Caso o núcleo dê ao pregador somente o tema, ele deverá discernir o texto bíblico a ser usado para trabalhar o tema, que não precisa ser explicitamente um dos temas do querigma, mas deverá estar relacionado a um deles. Exemplificando, se o tema dado ao pregador for família restaurada, o pregador poderá associar ao tema de amor de Deus, focalizar sobre como nossos relacionamentos devemos imitar como o modo como Deus nos ama, uma forma de amar e perdoar, restaurar, motivo, aquilo que edifica. A família cristã deve ser um relacionamento das pessoas, a Santíssima Trindade e etc. Amém? É importante, muitas vezes confunde-se tema com rema. E aí eu vou explicar. Tema é a moção recebida pelo núcleo do grupo de oração. Por exemplo, como ter as orações respondidas. A partir daí, o núcleo vai discernir a passagem bíblica que será usada. Suponhamos que o texto de discernimento é para trabalhar esse tema tenha sido Marcos 11, 20 e 26. O pregador, meditando a palavra e orando com ela, sentiu seu coração tocado por um versículo que diz: e quando vos puserdes a orar, perdoai, o tema perdoai, se tiver algum ressentimento contra alguém. Ele tem aí um eixo da pregação, como ter as orações respondidas. Ele focou no tema perdoai, no rema, desculpa. O tema já existe, mas a palavra dele, a palavra dada a ele, o rema, a palavra perdoai saltou aos seus olhos. Então aqui ele já tem um rema para trabalhar um foco de onde a pregação dele deve chegar, ao perdão. Entendendo o rema. Em grego, existem dois vocábulos que foram traduzidos para o português como palavra. Um é o logos, o outro é o rema. Logos é a palavra de Deus que foi dita uma vez. A Bíblia inteira é a palavra logos de Deus. Foi dita uma única vez. E é o que Deus já falou na história. E a palavra da verdade. Uma revelação completa da vontade de Deus para o homem. Rema é o que Deus nos fala pela segunda vez por meio do Espírito Santo, em forma específica ao nosso coração. O rema não é independente do logos, porque a palavra já foi revelada, pois se apoia-se nele. Quando Deus nos fala de maneira específica, o Espírito Santo usará o logos para fazê-lo e fará aplicando a nossa situação presente. O rema nos vem, portanto, do texto bíblico, orando e meditando o texto. O pregador pode ter uma palavra que fala mais alto ao seu coração, uma revelação para aquela pregação, mas que não muda a palavra que já existe. O pregador dizer, não, a palavra de Deus, a única interpretação é o que eu estou dando, não é. A palavra ela vai se renovando, a palavra ela é única, já foi revelada, não se muda a revelação. Mas o rema ela pode te dar uma inspiração nova em cima daquilo que já está escrito na palavra. Amém? Então, uma revelação para aquela pregação, tendo em vista o propósito de Deus para aquelas pessoas que estarão ouvindo a pregação. Não é apenas uma moção, mas uma revelação na palavra, que não altera a palavra original. Esse é o rema. Tempo de pregação. A pregação deve estar no centro do grupo de oração. São Paulo diz, portanto, se tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, se teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui a palavra está dizendo assim, né? Então, a fé provém da pregação. Precisa ter pregação no grupo de oração. E é pela fé em Jesus que as pessoas se convertem, são batizadas no Espírito Santo, são salvas, curadas e libertadas. Portanto, a pregação no grupo de oração, embora não deve ser longa, não pode tampouco ser muito curta. A orientação que se dá que a pregação ocupe um quarto
do tempo da reunião. Assim, se a reunião durar 2 horas, a pregação deve se dar entre, no máximo, 30 minutos, para que haja tempo para o ciclo carismático. Depois da pregação, o testemunho. E se a reunião de oração for de 1 hora, a pregação deve ser, no máximo, de 15 minutos. E oração depois da pregação, para que as pessoas possam dar uma resposta ao que foi pregado, a fim de dar tempo e oportunidade para o Espírito Santo agir no coração das pessoas, para que Jesus possa curar e libertar do mal. Aconselha-se que seja conduzida uma oração no final da pregação. Essa oração após a pregação deve ser, portanto, ser feita com autoridade, uma autoridade conferida a nós pelo próprio Jesus. Lembramos sempre que não estamos exercendo um serviço qualquer, mas a mais sublime de todas as missões, pregador da palavra de Deus, e que consiste em atrair o coração para Jesus por meio da pregação da palavra sobre a ação do Espírito Santo. Conclusão final. Estamos chegando ao final. O Evangelho anunciado com a palavra e com a vida. Por isso, cabe-nos servir na caridade e na justiça a todas as pessoas quais Deus nos envia, pela pregação da palavra, anunciando o reino de Deus, combatendo o mal, dando-lhe esperança às pessoas, vivendo na dignidade de filhos e filhas de Deus, exercendo com responsabilidade o comprometimento no chamado para o ministério de pregação. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiquei as virtudes daquele que das trevas vos chamou a sua luz maravilhosa. 1 Pedro 2:9. Esse foi o capítulo 2 da apostila 1. Que você que é pregador do seu estado tenha o seu coração. O seu ministério não é coisa qualquer. Eu queria me utilizar de uma passagem do livro do profeta, o livro de Reis, que vai falar do profeta Eliseu. Eliseu era um homem de Deus que caminhava com Deus, e certa vez os seus servos se incomodaram porque ele não tinha um lugar para ficar. E começaram ali entre os servos a construírem uma casa para o profeta Eliseu. E um dos servos que estavam cortando a lenha com o machado escorregou da tua mão, caiu dentro de um lago e ele ficou apavorado, pois o machado não era dele, era emprestado. E aí Eliseu, percebendo a angústia do servo, perguntou o que tinha acontecido. E ele, muito angustiado, ele disse: o machado que eu estava a cortar a lenha caiu no lago e eu não encontro mais. E o pior, não era meu, era emprestado. Eliseu pegou uma tábua, jogou no lago e o machado flutuou, e ele adquiriu de novo esse machado em suas mãos. Um dos milagres narrado pela vida do profeta Eliseu. Meus irmãos, moral da história: o machado é o ministério de pregação. É o seu ministério. Não é nosso. Nosso ministério não é nosso, é emprestado pelo Senhor. E um dia Deus vai pedir ele de volta. Então o Senhor pede para você: agarra o teu ministério, faça a formação, leia a palavra de Deus, tenha uma vida de oração, seja obediente ao seu grupo de oração, e que você vai ver a unção ser derramada profusamente sobre a sua vida com toda a força e todo o poder. Amém? Quero desejar a vocês, do estado do Amapá, uma belíssima, uma extraordinária formação do ministério de pregação. Que vocês possam beber tudo o que o Senhor tem para dar nesse encontro. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Fique na paz do Senhor Jesus e que o fogo seja derramado sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém.